Hoje eu estarei compartilhando com vocês, gente, as suculentas que eu cultivo no meu berçário. Lá no berçário eu não só faço mudinhas, levo plantinhas que estão debilitadas, plantinhas que eu quero recuperar. Existem outras plantinhas que eu também cultivo lá o ano inteiro, vários anos já. Então hoje eu vou mostrar para vocês as plantinhas que eu cultivo no berçário, falar o porquê que elas estão lá e por que elas se dão tão bem lá, né? Se elas estão lá é porque elas estão bem, estão saudáveis e é naquele ambiente que eu consigo cultivá-las. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Este espaço é o meu destinado, gente, ao berçário. Aqui, na verdade, é um improviso que a gente tinha feito, mas que deu bem certo, né? Tem uma armação aqui, ó, de madeira. Esse plástico, ele já tem que ser trocado. Nós estamos no dia 1º de maio, gente. Já acabou abril, nós estamos no 1º de maio. Então, até final desse mês, eu vou trocar esse plástico. Eu não troquei ele ainda por causa do sol, que está muito forte, e o calor. Se eu trocar agora, gente, com o sol muito forte, todas que estão aqui vão queimar. Ou eu vou ter que usar o sombrite. Eu não quero usar sombrite aqui. Então, o que eu faço? Todos os anos, em maio, junho, eu troco esse plástico aqui em cima. Então, né, com o tempo ele vai ficando assim, não adianta, tá? Ele vai ficando desse jeito, ele vai sujando, né? E se a gente for lavar, ele rasga. Como ali, ó, já tem uma partezinha rasgada ali. Então, não tem o que fazer. E, na verdade, eu até deixo ele de propósito, porque no verão, né, o sol é muito forte, e se ele tiver muito claro, as plantinhas não adianta, elas queimam. E o objetivo é que elas possam ser cultivadas no local que pegue bastante luminosidade, mas que não seja uma luminosidade muito intensa. Então, explicando para vocês por que o plástico tá assim, né, ele tá assim sujo. Eu vou trocar, quando eu trocar, eu vou filmar para vocês, eu vou gravar para vocês, vou mostrar direitinho para vocês a troca, tá? Desse plástico, mais ou menos no final, talvez, desse mês de maio ou início de junho, porque ainda a gente tem tido dias muito quentes. Hoje é um dia que é para dar 33 graus. Então, agora de manhã é fresquinho, mas de meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, que é o horário que pega o sol aqui, o sol fica muito quente. Então, é preferível esperar mais um pouquinho e fazer a troca quando realmente, né, a gente ter segurança. Então, para cá, gente, eu trago as plantinhas novas, né, as plantinhas que recém-chegadas, que a gente adquire, plantinhas que eu faço decapitação, mudinhas por folhas, mudinhas que eu faço a poda, plantinhas que não estão tão bem, que precisam, né, de um local aonde a gente vá cuidar delas com mais atenção. Então, aqui é o ambiente aonde, né, elas são cuidadas e outras são cultivadas o ano inteiro. Exemplo, essas minhas agavoides aqui, essas grandonas aqui, desde que eu adquiri elas, que eu trouxe elas para cá, que elas ficaram. Aqui elas já estão há 3 anos, gente. Já vai fazer 3 anos que eu cultivo elas aqui. Exemplo, esse berçário, esse meu arranjinho aqui com as Dionísios, eu fiz por folhas, então elas estão desde o dia que elas nasceram. Eu retirei as folhinhas de uma Dionísio que eu tinha, fiz um berçário, aqui elas germinaram, elas cresceram, elas estavam em um outro arranjinho, quem me segue há mais tempo sabe que eu tinha 6 num arranjinho só, e esse ano eu fiz a troca, eu tirei elas do arranjinho, depois eu mostro para vocês o arranjinho que elas estavam, gente. E olha só como elas cresceram, deixa eu botar a mão aqui para vocês verem, como elas já estão maravilhosas. Então, aqui eu cultivo elas desde, né, quando elas nasceram, quando foi feito mudas por folhinhas. E eu tenho essas outras branquelas aqui, ó, de folhinhas mais grossas, como aqui a lipstick, que também, assim que eu adquiri elas, eu trouxe elas para cá, deixa eu mostrar elas por outro ângulo, né, gente? E aqui elas ficaram. Ó, já tá começando a ficar com a bordinha avermelhada. Assim que eu trocar o plástico, isso vai se intensificar, gente. Elas ficam mais coloridas ainda. Tá vendo? Ó, mesmo nesse plástico, que ele não tá tão claro, elas têm a borda, né, colorida. Elas têm a borda mais, de um tom de um avermelhado, de um rosa. Isso porque a maioria são cultivadas, ó, na verdade, todas 4 aqui em vaso de barro. E eu molho muito pouco aqui. Então, aqui é um local onde eu controlo a rega, tá? E eu molho muito pouco.
E eu fiz a troca também do substrato delas, gente. O substrato delas é um substrato um pouquinho diferenciado. Eu tenho um vídeo falando sobre esse substrato, um substrato novo. Nem todas eu cultivo esse substrato, é um substrato onde leva a fibra de coco, né? Lá eu explico que não são todas as suculentas que eu cultivo, pois nem todas minhas suculentas se deram bem com a fibra do coco misturada no substrato, gente. Só essas de folhas mais grossas, não sei o porquê, mas é a minha experiência, né? Que deram mais certo. Olha que lindona. Essa aqui é para ser uma, deixa eu ver, essa é a Giant. Essa já é uma Brandit, Colorata Brandit. A Lipstick, como eu falei para vocês, essa também é uma Brandit. Olha que lindona. E essa também uma Lipstick. E ali eu tenho as lindonas que vieram lá das suculentas da Pri, que estão se adaptando. Então, vai fazer 15 dias que elas estão aqui, gente. Então, elas estão se adaptando ainda. Elas vieram, né? Na verdade, a Pri é aqui pertinho da minha casa, né? De onde eu moro, da minha região. E agora elas estão se adaptando aqui nesse ambiente. Deixa eu mostrar essa aqui, gente. Olha só, essa é a Swallow. Olha que linda que ela já está ficando. Aqui eu tenho a Zoe, maravilhosa. E aqui uma Little Lily. A Chaviana alcachofra, gente, nesse período do verão, eu só consegui cultivar ela aqui. Eu tinha ela outra, tenho várias outras, né? Mas as outras que eu estava cultivando em outros ambientes, onde pegava mais sol, elas queimaram muito. Ficaram com as folhas bem enrugadas, muito ressecada. E eu percebi que aqui, né, no meu berçário, ela se deu muito bem. Olha só que bonita que ela está. Essa é uma mudinha da minha matriz. A minha matriz eu fiz a decapitação dela e fiz um novo enraizamento. Isso. Deixa eu ver se ela não tá por aqui. Agora eu não lembro onde eu coloquei ela. A hora que eu achar ela, eu mostro pra vocês, gente. Então, essa, olha que lindona que está. Aqui é um salvamento da Pink Trumpet. Eu fiz uma mudinha. No verão também queimou tudo, né? O sol muito quente, não deu certo. E trouxe ela pra cá e agora, ó, ela tá rebrotando. Olha que bonitinha que ela tá ficando. Tá vendo as folhas de baixo como ficaram todas estioladas? Engraçado, né? Ela tava recebendo mais sol, mas as folhas ficaram assim, ela cresceu toda desengonçada e aberta. E depois que eu trouxe pra cá, ela começou a ficar com os trompetinhos, ó. Olha que fofinha. E já tá ficando até rosinha, né? Então, quer dizer que aqui tá dando bem certo. Aqui é um arranjinho também que eu fiz. É um mini berçário, né? Eu costumo fazer muito esses mini berçários, gente. Eles dão bem certo. Aqui eu tenho a Valentina. A Valentina, essa eu mudei recentemente, gente. Eu tinha um vasinho dela. Tinha essa outra aqui atrás. Eu tenho uma outra que eu botei num copinho desse de isopor também. Então, era esse vasinho aqui. Era esse vasinho aqui que eu tinha e foi feito por folhas. Então, também, a Valentina, ela veio por folha para cá, ela nasceu aqui e ela cresceu aqui. Então, agora eu vou deixar ela aqui, né? Na verdade, essa eu pretendo colocar na minha estante lá na frente. Já coloquei ela até numa latinha, gente, ó. Já essa outra aqui, eu pretendo deixar ela aqui mesmo. Vou cultivar ela aqui no berçário. Aqui são bebês, gente, que eu retirei da minha São Carlos, que eu cultivo no painel. Em outros vídeos aí atrás, eu mostrei pra vocês. Isso aqui não é o preço não, gente. Isso aqui eu comprei, né? Eu comprei e veio o preço ali, eu não tirei, tá? Eu coloquei essa mudinha aqui. Na verdade, nem era essa mudinha aqui. Essa aqui é uma Echeveria punita. Era uma outra plantinha que eu tinha comprado e eu não tirei o preço. Então, falando aqui, né? Voltando aqui nas mudinhas da São Carlos. Então, eu retirei, né? Ela tava com o tronco muito cheio dessas lindezas. Eu retirei e trouxe pra cá. Aqui, gente, esse substrato aqui é o Carolina Soil, tá? Então, eu sempre uso Carolina para estar enraizando esses bebezinhos bem pequenininhos, que são mais delicados, tá? Então, eu uso sempre o Carolina Soil. E deixa eu mostrar para vocês um berçáriozinho que eu fiz aqui, ó, essa do Graptocedon, é o Babalu. Olha que fofurice, gente. Olha ali, gente. Ele brotando aqui, ali também com brotinhos. Então, deixa eu ver. Vai fazer 15 dias que eles vão estar aqui, gente. Isso, vai fazer 15 dias. Foi recentemente que eu retirei. Aqui essas mudinhas já estavam no vasinho junto, sabe? Como eu fiz a decapitação do meu Babalu para obter
mudas, né? Eu cortei para obter mudas no caule. Então, eu retirei algumas folhinhas e trouxe aqui para o berçário. E olha só como ele já está soltando mudinhas bem fácil. Eu fiz um outro berçário, gente. Deixa eu vir para cá, para vocês não ficarem tontos. Lá na primavera, no verão, e não deu muito certo. Aqui, ó, elas estão bem minguadinhas. Eu acho que eu vou até trocar esse substrato, mas é o Carolina, não sei. Eu sei que eu fiz esse berçáriozinho no verão, na primavera, verão. As outras folhinhas ali brotaram bem. E tanto essa mudinha como essa da folha e outra aqui, elas demoraram muito para nascer. Na verdade, elas ficaram paradas, estagnadas, sabe? Eu acredito por ele ser um sedumzinho, no verão ele não se desenvolveu muito bem. Porque a diferença, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Desse berçário aqui que eu tô fazendo agora no outono. Como elas já brotaram rápido. E aqui demorou, gente, demorou para sair. Quando saiu as mudinhas, elas não se desenvolveram. E aqui a gente vê o crescimento bem mais rápido. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, né? O bom é a gente fazer a multiplicação, sendo poda, né? Ou por folhas ou por podas das plantinhas, quando elas estão no pleno desenvolvimento delas. Aí você vai obter um sucesso maior. Se você faz ela fora do pleno desenvolvimento, que é um período que elas entram em dormência, elas quase não se desenvolvem. Então, aqui tá, né? Pelo menos para mim, aqui no meu jardim, é dessa forma que eu vejo. Eu acredito que eu vou retirar dali e colocar aqui junto. Como aqui é um substrato novo, vou estar colocando aqui junto. Aqui eu já fiz um substrato diferente. É um substrato meu que eu uso, normal, com as outras plantinhas. Um substrato adubado, tá? Com carvão picado, com a casca de arroz carbonizada, perlita. E também com o condicionador de solo ou condicionador de substrato. Deixa eu compartilhar com vocês, gente, esse meu arranjinho aqui. Na arranjinho, eu digo arranjinho porque é um arranjinho da cebola ornamental, né? Da Albucas spiralis. A minha Albuca spiralis, ela expirou. Deu o último suspiro no último verão, gente. Sobrou um pedacinho e sobrou, né? E eu tirei algumas casquinhas, né? Porque as pessoas falaram, né? Me orientaram que a casca da Albuca spiralis, ela brota e brota bem. E realmente, olha só as mini cebolinhas que eu tenho aqui dentro, gente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com essa grandinha, né? Maiorzinha aqui, que já tá com uns cabelinhos aqui para ficar espiralados. Olha que coisa mais fofinha. Também demorou, desculpa, gente. E demorou bastante para brotar, para formar essas mini cebolinhas. Então, eu tenho cuidado, e cuidado muito, gente, para que realmente, né, vá para frente. E que, né, que o último suspiro dela não tenha sido em vão. Que ela tenha deixado esses filhotes para mim. E que esses filhotes germinem agora, fiquem bonitos, eles cresçam e fiquem lindos. Ontem, gente, tá molhada assim, porque ontem eu fiz a rega, né? Já fazia, deixa eu ver, mais de 7 dias que eu não tinha regado. Porque chegou na época de eu regá-las e tava um tempo muito úmido, muita chuva. Então, eu opto, tá? Quando chove demais, que o tempo fica muito úmido, eu não rego. Eu espero o tempo melhorar, dar sol, para fazer a rega. Então, ontem foi dia de molhar, por isso que vocês vão ver algum substrato, algumas folhinhas aí molhadas, que elas foram regadas. Aqui eu tenho um mini berçário, gente, da Echeveria polylindicaiana e da Echeveria agavoide monstone. Então, aqui tem folhinhas da poli, né, e da monstone. Olha que lindinhos, só todas cheias de raizinhas. Vamos esperar agora sair os brotinhos, né? Eu tava cultivando mais lá no cantinho. Agora eu vou colocar elas mais aqui para fora, onde pega um pouquinho mais de sol. Talvez eu tenha que trocar. Eu vou ver como que vai ficar os dias agora, como o tempo vai se comportar. Se não vai dar dia muitos quentes, né? Muito sol muito forte. Eu vou providenciar essa troca do plástico logo, gente. Até para elas pegarem mais claridade. Como a gente tem os dias mais curtos, amanhece mais tarde, anoitece mais cedo, é importante que elas peguem muita luminosidade aqui no berçário, para que elas possam soltar raízes e soltar os brotinhos delas. E esse, gente, era o arranjinho. Aqui dentro eu tinha, ó, essas 6, essas 3 aqui e mais essas 3. Claro, gente, não cabe, né? É que elas cresceram. Realmente, assim,
tá fazendo uns 3 a 4 meses que eu fiz essa troca. E elas tiveram, assim, um crescimento maravilhoso. Principalmente essas 3 aqui. Claro, elas já eram maiores, tá? Elas eram maiores. Eu coloquei as 3 maiores nesse arranjinho ali. E deixei as 3 menores aqui. Aqui eu tenho uma menorzinha, que tá demorando um pouquinho mais para se desenvolver. Mas ela tá numa cor linda, né, gente? E agora ela tende a ficar nessa cor maravilhosa. Olha só. Claro, foi um exercício de paciência. Ela já tem em torno de 4 anos. Essas 6 rosetinhas aqui, não foi da noite pro dia, foi, como eu falei, um exercício de paciência mesmo. Foi em 2020 que eu fiz esse arranjo, agora nós estamos em 2024, então assim, a gente tem que ter sim um pouquinho de paciência para cultivar suculentas, mas é dessa forma mesmo, né, gente? E dessa forma que a gente se apaixona pelo cultivo, pelo exercício de paciência que elas nos ensinam. Elas nos ensinam que tudo tem um tempo na vida, né? Nada é do jeito como a gente quer. A gente tem que respeitar tudo, todos os seres vivos, tanto as pessoas, quanto os animais, quanto as plantas, cada uma com o seu desenvolvimento e no momento certo. Como eu falei para vocês, aqui é um lugar também de recuperação. Aqui eu tenho essa Madiba, que infelizmente ela queimou, gente, como eu falei para vocês, eu não retirei o plástico ainda, porque ainda a gente tem dias assim, dias muito frescos, 4, 5 dias chovendo, escuro, nublado, e de repente vem o sol com tudo. Elas não estão, né, acostumadas, na verdade elas estão, mas como fica dias muito escuros, quando o sol vem muito forte, algumas, nem todas, mas algumas sentem bastante. E essa foi uma delas. Foi uma que queimou o miolo aqui, ó, queimou esse lado todo aqui, gente. Então, eu trouxe ela pra cá, pra tá enraizando, né? Vamos ver, vou deixar ela aqui e vamos ver com uns dias como que vai ser o desenvolvimento dessa plantinha. Eu vi que ela já... Ó, aqui, ó. Ó, ela tá com raizinhas. Dá pra ver, gente, ó? Esses filetezinhos branquinhos ali, ó, são as raízes. Então, tá dando certo, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz a rega ontem. Vamos deixar aqui, né? A gente fica mexendo. Vamos deixar aqui. Então, eu acredito que daqui a 20 dias, gente, já é para estar soltando brotinhos. Vamos ver daqui a uns 20 dias como essa planta vai estar. Ó, ainda tem aqui uma folhinha queimada. E eu trouxe para cá também, gente, esse meu arranjinho com a Graptoveria basfu. Eu fiz toda a troca do substrato, coloquei um substrato novo, replantei elas. E eu percebi, gente, que elas amaram. Isso foi dentro de uma semana, elas já tiveram, assim, uma resposta muito boa. Na verdade, agora é a época das graptoverias também estar em pleno desenvolvimento. Então, agora é a época, gente, de vocês estarem fazendo essa troca de substrato. Aqui eu tenho um exemplo, né, que deu bem certo. Trouxe para cá, que é um local de manhã é sombreado, como vocês estão vendo. E à tarde aqui pega muito sol, tá? O sol, quando ele vai se pondo, ele pega aqui, ó, de cheio aqui, né? Ele só não pega ali em cima, mas ele vai baixando, então ele vai pegando nessas plantinhas aqui da frente, ele pega, né, todas essas plantinhas. E eu coloquei a basfu aqui, gente, ó, aqui nesse cantinho. E deixa eu falar pra vocês desse mimo que tem aqui. Olha que coisa fofinha essa joaninha, gente. Essa joaninha veio lá das suculentas da Gi, tá? Foi um mimo que ela me presenteou. Ó, e quem quiser aí tá fazendo uma encomenda com a Gi tem pinturas de latinhas, tem alguns mimos que ela faz, muito fofinhos. É só conferir lá no Instagram dela e ver as lindezas da Gi. E nós temos aqui a terceira bancadinha. Aqui eu coloco as plantinhas que não recebem tanto sol. Como eu falei para vocês, lá na primeira bancada, ela pega até sol. No finalzinho do dia, o sol baixa e pega sol de cheio na bancada. Aqui no meio é mais, né? Também pega uma claridade um pouquinho mais forte. E aqui, então, elas ficam com uma claridade um pouquinho mais amena, né? Vamos dizer assim, amena. Então, nós temos várias lindezas aqui. Eu tenho essa rúbila que eu perdi a minha matriz, mas salvei as folhinhas. E ela tá aqui, ó, lindando com vários brotinhos. Eu tenho outra aqui, gente, ó, que eu fiz. Deixa eu pegar ela aqui. Que também foi salva por folhinhas, né? Tanto essa como aquela.
foi salva por folhinhas. E a gente vai salvando assim. Então, como eu falei para vocês, aqui é um local onde eu cultivo algumas plantinhas e salvo outras, né? Aqui eu tenho esse meu arranjinho fofo, maravilhoso, deslumbrante, lindo, de jadeíta, gente. A jadeíta, ela solta os brotinhos nos bracinhos, assim, ó. Então, eu tenho que estar refazendo esse arranjinho e eu quero levar ele lá para frente. Quero levar ele lá para minha bancadinha, lá junto com as outras lindezas que ficam lá no tempo. Assim que eu refazer esse arranjinho, eu vou mostrar para vocês. No verão, eu não cultivo ela no tempo, gente. Ela queima muito aqui para mim, ela não aguenta o sol forte aqui do sul, né? Imagina lá no norte e em outros lugares. Se você cultiva e dá certo, legal. Para mim aqui eu não sei. Não dá certo, eu já tentei. Ela não fica bonita. Então eu cultivo mais assim, né? Um local onde o sol não é tão forte. Aqui eu tenho uma Alberto Baines, salvando também, porque a minha matriz se foi. Então eu tenho um bebezinho aqui salvando. Deixa eu ver. Aqui eu tenho uma Tacitus Belus, que eu não sei se eu vou conseguir salvar. Sobrou só esse que tá aí no miolinho. Ao redor, gente, são folhinhas. Eu costumo colocar folhinhas assim ao redor para tá fazendo novos bebês. Aqui eu tenho a Titubans. A Titubans, ora eu tenho muito dela, ora eu não tenho nada, gente. Aí eu salvo as folhinhas e as folhinhas brotam. E assim vai. Aqui ela se deu bem, então aqui ela vai ficar. Esse vasinho, deixa eu dar a volta, gente, mostrar melhor para vocês, né? Esse vasinho de Titubans aqui, ele tá com aqui a minha peperônia, que é o casquinho de tartarugas. Olha só que fofinho. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Que fofinha. Então, eu cultivo aqui, né? Aqui junto. Engraçado, aqui não pega tanto sol, né? É uma planta que precisa de sol e aqui ela se deu muito bem. Então, aqui eu tenho colar de golfinhos, a crássula pelúcida, o colar de pérolas, que fica muito bem aqui. Aqui eu tenho um enraizamento do colar de rubi, que eu tenho que tirar daqui, ele não está colorido. Coloquei um galinho aqui do golfinho, gente, olha que fofinho. Então, já tá na hora de eu tirar ele daqui. Ele enraizou, né? Eu só trouxe pra cá pra enraizar e vou colocar no sol. Aqui, essa também eu tenho que tirar daqui, tô vendo que não tá legal, que é o boldinho suculento. Aqui eu tenho o colarzinho de bananinhas, outro. Gente, olha como é que tá, de bananinhas, tá lá embaixo, ó, comprido que ele tá. Cresceu muito, muito mesmo. Tirar ele daqui. E aqui eu tenho o coração partido, isso, e mais uma do colarzinho de pérolas. E vamos ali na frente que eu tenho mais coisa para mostrar para vocês. Eu fiz uma experiência, gente, com a pitaia e a flor de maio. Então, eu, né, plantei um pedacinho de pitaia, que eu tenho bastante pitaia aqui no sítio, e fiz um enxerto, né? Coloquei um raminho da florzinha de maio, e para minha surpresa, gente, quando eu coloquei, ela não tinha os botõezinhos. Olha só, que coisa mais fofa! E também assim, ó, eu cultivava já a flor de maio há muitos anos na minha casa. Lá nunca dava certo. Vários vasos eu comprava, perdia, comprava e perdia. E aqui no sítio, gente, aqui nesse cantinho, pelo menos aqui atrás, né, no meu berçário, a flor de maio se dá muito bem. Eu molho muito pouco. Eu cultivo ela com bastante carvão, tá? Eu faço um substrato de suculentas e capricho no carvão. E deu bem certo, ela gosta muito do clima aqui do sítio. Então, eu tenho esse vasinho, que é mudinhas que eu tô fazendo. Aqui é mudinhas que eu tô fazendo. Aqui eu fiz um enxerto e eu tenho outro vaso bem cheio delas, que depois eu vou estar mostrando para vocês. Aqui, gente, ó, são as folhinhas que eu retirei daquelas plantinhas que eu adquiri lá da Pri, que veio das suculentas da Pri. Então, eu coloquei as folhinhas e em cima do nome, ó, da plantinha, aqui é o Graptopethalon X Super Boom, e coloquei aqui para enraizar, e olha só, dá para ver ali, né? A minha mão tá toda suja dos vasos, gente. Ó, já tá vindo brotinhos, então tá dando certo, né? Deixei aqui, vamos ver quais que vão enraizar. A gente sabe que algumas não soltam brotos, algumas não enraizam, mas a gente vai fazendo essas experiências. E aqui também é local, né, de folhinhas para estarem germinando. E aqui nos fundos, gente, eu tenho as minhas pendentes, ó. Lá eu tenho, eu falei para vocês, a flor de maio. Ela tá começando com florzinha, gente, ó.
Aqui eu tenho um vaso com a flor de maio que já tem bastante tempo. E isso pra mim, gente, ela já tá aqui há 2 anos. É muito tempo, eu não conseguia cultivar. Principalmente na minha casa lá na cidade não dava certo. E aqui eu tenho outro que eu plantei recentemente que está começando a enraizar, ainda não enraizou. É um vaso novo. E aqui, gente, então, deixa eu mostrar para vocês os meus rabos de macaco, rabo de gato, rabo de rato pelado. Eu cultivo eles sempre no inverno, no tempo. Então, esses vasos, logo, logo eles vão sair daqui, eles vão lá para o meu pergolado. Eu retirei eles o ano passado, quando eu fui fazer a manutenção neles, e eles demoram muito a enraizar. Quando eles são pequenininhos, no instantinho eles enraizam, gente. Mas como são hastes bem longas, ó, dá pra ver aqui, né? Ó, hastes compridas e longas, então eles demoram para enraizar, por isso que eu trouxe para cá. Não dá para fazer esse enraizamento no tempo, pois o meu clima aqui ele chove muito. E aqui, gente, se vocês perceberem, ó, tá vendo aqui? Essa é uma haste mais velha, né? Aqui ela é mais velha e aqui, ó, é todo crescimento novo. Mas a gente veja que esse crescimento novo, ele tá meio alongado. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que estar retirando eles daqui ou trocando esse plástico, né? Vou precisar trocar esse plástico porque elas precisam de mais sol. E aqui eu tenho, deixa eu dar a volta aqui, gente. O rabo de gato, maravilhoso. Ele, né, ele não fica, ele tem algumas que fica pendente, né, mas a maior parte, gente, ele vai ficar todo para cima. Então, né, se lá na frente não é hora de estar trocando o plástico, aqui já é hora de eu estar trocando, para que elas fiquem bem, né, levantadinhas, bem bonitas. Aqui atrás também eu tenho os meus coléus, gente, ó. Esse vaso aqui eu fiz recentemente, fiz a poda. Eu tenho até no short, onde eu ensino a fazer a muda do coléus, tá? Se você quiser ver, tá? Aí é só acessar a playlist aí do meu canal, ali nos shorts, que eu tenho um short onde eu ensino fazendo a muda desse aqui. Como eles estão lindos. Deixa eu dar uma mostradinha, né? Olha que coisa mais linda, essas bordaduras. Como choveu bastante e eles amam água, e aqui é um lugar assim maravilhoso, então eles estão maravilhosos também, né? Esse aqui, ó, esse aqui é muito lindo, né? Essa cor clara aqui, ele dá um realce maravilhoso. Então aqui eu tenho o rabo de rato pelado. Esse eu tenho que fazer a manutenção nesse vaso, gente. É um vaso que já tá mais tempo aqui, ele tá com matinho, ó. Mas esse matinho veio daqui. Desse outro aqui que eu tenho o colar de pérolas. Ali eu tenho uma folhadinha. Então aqui eu tenho mais, né? Desses rabos bonitos, lindos. Então é assim que eu cultivo. E aqui eu tenho outro vaso que também tenho que estar fazendo a manutenção. Esse vai para o sol também, da Peperomia Hope, ou o colar de moedas, né? Olha que fofurice. Deixa eu mostrar também, gente, esse já que eu tô mostrando, né? Vamos mostrar. Aqui eu já tenho o colar de pérolas variegata. Mais um vídeo com muitas dicas, mostrando para vocês um pouquinho mais do meu berçário. Tem pessoas que estão pedindo, que gostam de ver. Então, a gente traz, né, para vocês. É simples, gente, muito simples mesmo. O plástico, gente, sabe aquele plástico que a gente usa para cobrir mesa? A gente coloca a toalha de mesa, de tecido, aí a gente não quer sujar a toalha, né? Então, a gente compra a toalha transparente para colocar em cima. É aquela toalha. Eu sempre compro aquele plástico, né? Aquele plástico, um plástico mais grosso, eu compro em papelaria mesmo, tá? Então, é aquele plástico, mas esses detalhes, gente, eu vou deixar para dar quando eu fizer a troca aqui, né, do meu berçário, do plástico. Então, daí eu vou mostrar a metragem, tudo certinho para vocês, como a gente faz, né, a instalação, tudo certinho, tá? É muito simples, muito fácil de fazer. Você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Se você quiser fazer menor, maior, tá? Então é muito fácil. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.